Vou contar uma parábola linda, uma história que eu li ontem e eu quero compartilhar com você. Eu vou pegar como versículo Provérbios, eu até anotei aqui, Provérbios 22, verso 6. Capítulo 22, verso 6, que diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. A parábola de hoje se chama a parábola do vagão do trem. Todos os anos, os pais do Mateus levavam ele para casa da avó para passar as férias, né? E eles voltavam para casa no mesmo trem no dia seguinte. Um dia a criança disse aos pais: eu já tô crescido, né? Aí depois de uma breve discussão, os pais aceitaram. Eles estão parados esperando a saída do trem. E aí eles vão se despedir do filho, né? Mesmo com o coração assim apertado, mas deixou ir. Mas deu algumas dicas pela janela. Enquanto Mateus lhe repetia: eu já sei, vocês já me falaram isso mais de 1000 vezes. E o trem estava prestes a sair e o pai murmurou no ouvidinho dele e disse assim: filho, se você se sente mal ou inseguro, isso é para você. E aí colocou algo no bolso dele. Agora Mateus estava sozinho, sentado no trem como queria, sem os pais, pela primeira vez. Aí ele admira a paisagem pela janela, ao seu redor alguns desconhecidos se empurram, fazem muito barulho, eles entram e saem do vagão. O supervisor faz alguns comentários sobre o fato de estar sozinho. Uma pessoa olhou para ele com olhos de tristeza e Mateus começou a se sentir mal a cada minuto que passava. E agora ele estava com medo. Abaixou a cabeça, se sentiu encurralado, sozinho, com lágrimas nos olhos. Então lembra-se que o pai lhe colocou algo no bolso. Tremendo, procurou o que o pai tinha colocado lá. Ao encontrar o pedaço de papel, leu e nele estava escrito assim: filho, estou no último vagão. Assim é a vida, né, gente? Eu não sou mãe ainda, mas eu leio muito sobre que eu quero ser uma excelente mãe. Não quero estragar o meu filho. Eu quero que ele saiba viver, mas quero que ele sinta o meu amor também. Nós devemos deixar nossos filhos irem embora. Nós devemos confiar neles. Mas nós sempre estaremos ali no último vagão, né? Vigiando, prestando atenção, independente da idade dele. Eu digo por experiência própria, eu tenho 37 anos. E a minha mãe, mesmo não morando comigo, se eu venho para o culto na sexta-feira à noite, quando eu chego em casa, ela gosta que eu mande uma mensagem dizendo: estou em casa. E eu já tenho 37. Eu sou filha única, tinha tudo para ser mimada, né? Mas minha mãe sempre me ensinou, igual a águia faz, me colocar lá em cima da montanha. E quando eu comecei ali a dar os primeiros passos, ela fez igual a águia. Vai, empurra assim. A águia empurra o filhote para poder ele aprender o quê? A voar. Está ali vigiando, caso ele ainda não consiga de fato fazer alguma coisa. Aí a águia vai lá por baixo e pega o filhote, né? Mas está ali, no último vagão. Mas empurra, coloca para frente, deixa aí. É sobre isso. Os filhos têm que saber que os pais o amam, mas também tem que assumir a responsabilidade da decisão que tomou, né? Os pais sempre estarão ali no último vagão, vigiando, caso eles tenham medo, os filhos tenham medo, ou caso eles encontrem obstáculos e não saibam o que fazer. Temos que estar perto deles, enquanto ainda estivermos vivos. Os pais sempre vão estar ali, no último vagão. O filho sempre precisará dos seus pais. Não importa a idade que ele tenha.
Isso eu não estou falando que tem que morar junto dos pais, tem que ficar dependendo de tudo dos pais, não estou falando nada disso. Eu estou falando que mesmo que o pai deixe ir, é isso que você quer? Eu lembro que quando eu era mais nova, a minha tia que pagava o meu plano de saúde. E ela pagava o melhor. Só que eu estava crescendo, eu já estava ali com o quê? Com uns 18 anos. E minha tia pagando esse plano. E eu já estava trabalhando, mas também ganhava pouco mesmo. Eu acho que com o meu salário era o valor do plano de saúde, uma coisa ou outra, né? Só que eu pensei, poxa, eu já estou trabalhando, não acho justo ela pagar o mais caro para mim. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Não é para mim. Então eu vou pagar o plano que hoje eu posso. Então eu escolhi um plano mais barato na época e tirei essa responsabilidade dela. E ela ficou meio assim, ela, poxa, mas deixa eu pagar, quero te ajudar. Assim, eu sei que tá fazendo de maior grado, mas eu preciso aprender a lidar com as minhas coisas, a pagar. Já tô grande, eu já tenho grande de idade, né? Porque crescer eu não cresci não. Só fui grande uma vez na minha vida, quando eu nasci com 56 centímetros. De lá pra cá só cresci 1 metro. Mas eu tô falando de idade, de amadurecimento. Sabe, eu disse, não, eu vou fazer um plano mais barato, mas que eu possa pagar. Então eu comecei a querer tirar a responsabilidade dos meus pais, da minha tia que me criou também como uma filha, porque eu queria crescer, eu queria assumir. Não que eu fosse orgulhosa, que eu não quisesse que ninguém pagasse mais nada para mim, não era isso, mas eu precisava aprender desde cedo o valor das coisas, o valor de uma conta de luz, o valor de um aluguel, né? Apesar de eu ainda morava com eles. Então, para mim, já davam muita coisa, né? Então, mas assim, desodorante, roupa, as xerox da minha faculdade, o meu salário não dava para tudo. Então, para poder tirar as xerox da faculdade, eu vendia cosmético. Sabe essa revistinha que você conhece? Que a gente pode pedir várias coisas nela? Então eu vendia aquilo ali para poder o que eu ganhava, eu pudesse fazer um lanche na escola, na faculdade no caso, pagar um livro. Então eu sempre fui assim. Mas é porque desde cedo foram me mostrando, você tem que aprender a viver. Estamos aqui, mas aprenda a viver. Vamos te soltar para voar. Qualquer coisa, se realmente você não conseguir, a gente vai te amparar, mas eu vou te empurrar. Assim como a águia faz com os filhotes. Assim como esse pai do Mateus fez. Colocou um papelzinho lá, nem disse o que era. E quando o filho se sentiu assim, muito atribulado, foi lá ver o que era que tinha nesse papel e chega, ele acalmou. Seja parceiro do seu filho. Cuide do seu filho. Mas saiba deixar ir. Confie nele. Não diga sim para tudo. Lívia, mas você não é mãe. Como você está falando sim? Eu não sou, mas eu sou filha. Eu sei que todos os nãos que eu recebi me fez estar aqui. Se eu tivesse levado sim tudo, eu não estaria aqui. As amizades erradas, se eu não tivesse ouvido os meus pais e a minha família, eu não estaria aqui. Hoje eu tenho as pessoas da época que eu olho hoje, eu digo, meu Deus, ainda bem que eu não segui esse caminho. E oro por eles, né? E dou graças a Deus de estar aqui, de ter ouvido todos os nãos, que foram os melhores nãos da minha vida. Que você pense nisso,